Olá! Hoje a gente vai falar de uma coisa que faz parte do cenário de qualquer cidade, mas que muitas vezes passa batido. As marquises, sabe? Aquelas coberturas que ficam para fora dos prédios, em cima da calçada. Acontece que, por trás daquela sombra ou daquele abrigo da chuva, pode existir um perigo bem real. E é isso que a gente vai investigar hoje. Quem nunca, né? Começa a chover do nada e a primeira reação é correr para debaixo da marquise mais próxima. É um gesto automático. A gente confia que aquela estrutura suspensa ali em cima vai nos proteger. Pois é, e é aqui que a conversa fica séria. Essa frase, tirada direto do estudo que a gente está analisando, é um baita alerta. Ruptura brusca. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas podem desabar, de repente, sem muito aviso. Ou seja, aquilo que foi feito para proteger pode, de uma hora para outra, se tornar uma ameaça. Ok, para a gente entender isso direitinho, vamos encarar como um mistério médico. Vamos pensar que os nossos pacientes são os prédios da cidade. E os sintomas de uma doença grave podem estar ali, bem na nossa frente, só que disfarçados. E como em qualquer investigação médica, antes de entender a doença, a gente precisa entender a anatomia. Como é que essas estruturas de concreto conseguem, afinal, flutuar sobre as nossas cabeças como se estivessem desafiando a gravidade? Então, o segredo tem nome. É a estrutura em balanço. Para visualizar, é só pensar numa prancha de mergulho. Ela está presa de um lado só e o resto fica projetado no ar. É um jogo de equilíbrio e tensão muito bem calculado. Olha, que interessante essa física simplificada. É uma briga constante, sabe? A gravidade está sempre ali tentando dobrar a marquise para baixo. Isso faz com que a parte de cima dela se estique, fique tensionada. E para não quebrar, lá dentro do concreto, na parte de cima, existem barras de aço, a armadura, que puxam de volta e mantêm tudo no lugar. Beleza, já entendemos a anatomia básica. Agora, vamos examinar o nosso paciente de perto. Essa nossa análise aqui se baseia num estudo de caso feito na cidade de Palmeira dos Índios, em Alagoas, onde os pesquisadores foram para a rua inspecionar essas estruturas. E uma das primeiras e mais preocupantes descobertas foi essa. Muitos dos problemas estruturais estavam, na verdade, escondidos. Letreiros de lojas, forros de gesso ou PVC, tudo isso funciona como uma maquiagem, sabe? Deixa a marquise com uma aparência boa por fora, enquanto por dentro ela pode estar em péssimo estado. Agora, vamos ver uma sequência rápida dos sintomas que os pesquisadores encontraram. O primeiro, e um dos mais comuns, as fissuras. São rachaduras que vão aparecendo na superfície do concreto. Depois, as manchas. Manchas escuras de umidade, de mofo, de bolor, um sinal claro de que a água está entrando onde não devia. E aí piora a armadura exposta. O esqueleto de aço da estrutura, que devia estar bem protegido lá dentro, começa a aparecer. E, claro, a enferrujar. E, por fim, o desplacamento. O próprio concreto começa a se soltar, a esfarelar e a cair. É um sinal de que a deterioração já está num nível bem avançado. E isso nos leva à conclusão que é francamente chocante. Das marquises que puderam ser inspecionadas visualmente, 100% delas, isso mesmo, todas elas tinham pelo menos um desses problemas. O problema não era a exceção, era a regra. Então a gente já viu os sintomas, agora como um bom médico, vamos ao diagnóstico. Quais são as doenças por trás dessa situação tão generalizada? Os dados do estudo mostram um equilíbrio bem interessante entre os problemas mais graves. Olha só, a corrosão do aço, as fissuras e o desprendimento do concreto, cada um com 20%. Eles formam um trio bem perigoso. Tudo começa com a água. A infiltração é o ponto de partida. A chuva sempre acha um jeito de entrar, seja por uma rachadura pequena, por uma impermeabilização que já venceu ou por uma calha entupida. Essas fissuras são mais do que um problema de aparência. Elas são portais. O estudo explica que elas funcionam como verdadeiras autoestradas, permitindo que agentes químicos do ar, como o gás carbónico, entrem e cheguem bem fundo na estrutura. E isso leva ao estágio final, o mais crítico de todos. Quando a água e o oxigênio finalmente alcançam as barras de aço, elas começam a enferrujar. E a ferrugem ocupa muito mais espaço que o aço original. Essa expansão cria uma pressão gigantesca que racha o concreto de dentro por fora. É como se a estrutura começasse a se autodestruir. Bom, com a doença diagnosticada, qual é a receita? A boa notícia é que existe tratamento, existem caminhos para a recuperação. Mas, claro, eles exigem ação. O estudo deixa bem claro que existem duas abordagens. De um lado, o cuidado preventivo, que é proativo, mais barato
e muito mais seguro. Do outro, a cirurgia de emergência, que é reativa, caríssima e que só acontece quando o estrago já está feito. A escolha parece óbvio, não é? Mas nem sempre é que acontece. E, quando o caso é grave, o tratamento é quase uma cirurgia. É preciso delimitar a área, remover todo o concreto doente, limpar o osso de aço, aplicar um remédio protetor e só então reconstruir a parte que foi retirada com materiais especiais. É um processo complexo e caro. Agora vamos dar um passo para trás e entender a lição mais ampla. Afinal, por que essa análise feita numa cidade específica do Brasil é importante para todo mundo, em qualquer lugar? O ponto principal aqui é o seguinte: isso não é um problema só de Palmeira dos Índios. O próprio artigo cita outros estudos com resultados muito parecidos em várias cidades do Brasil, de norte a sul. Isso tudo aponta para um problema sistêmico de falta de manutenção da nossa infraestrutura urbana. E a gente termina com essa reflexão. O objetivo de análises como essa não é criar pânico, mas sim consciência. O primeiro passo para a prevenção é a observação. Talvez, ao entender a ciência e os riscos, a gente comece a olhar para as nossas cidades com um olhar mais crítico, mais cuidadoso. Quem sabe, da próxima vez que a chuva apertar, a escolha de onde se abrigar seja um pouco mais pensada.